Aê, estamos aqui para mais um episódio do quadro Investigando Aprovados, onde a gente faz sempre uma engenharia reversa. O nome não é à toa, a gente investiga aprovados. E não qualquer aprovado, mas pessoas que tiveram um baita de um desempenho, que foram alunas do Pilares, que passaram em medicina. Hoje aqui a gente vai falar com uma pessoa que passou direto do terceirão, meu povo, algo que para muitos é inimaginável, né? Algo que para muitos é impossível. Essa pessoa não apenas passou em medicina direto do terceirão, como passou em 8º lugar. E a gente vai falar muito sobre foco, né? Eu sei que essa pessoa aqui conseguiu manter um foco ao longo do terceirão, conseguiu organizar um cronograma ali, sem bitolagem, e a gente vai falar muito sobre isso, sobre organização, sobre foco, para você que está no terceirão, até para você que às vezes já saiu do terceirão, mas quer ter um resultado como este. Então, senhorita, se apresenta, por favor. Oi, meu nome é Fernanda Mayerle, eu fiz parte da turma 12 do Pilares do início do ano passado. Eu passei no vestibular da CAF, na faculdade da FURB. Show de bola. Passou em 8º lugar de medicina. Isso, 8º lugar pela FURB e 44º no geral da CAF. E direto do terceirão. Direto do terceirão. Assim. Tô até arrepiada aqui. Me explica uma coisa antes de tudo. Você estudava desde o primeiro ano? Porque às vezes as pessoas pensam, quem passou em medicina estudava desde o 8º ano. Não, porque a pessoa estudava, se matava de estudar desde o 8º ano. Você era assim ou não? Então, é porque eu descobri que eu queria fazer medicina no meio da pandemia. E no meio da pandemia eu tava no primeiro ano. Só que eu pensei, eu não sei estudar sozinha. Então, eu acho que o meu foco começou realmente quando as aulas voltaram todas ao normal, que foi em 2022, que foi no meu segundo ano. Então, lá mesmo eu considerei que eu comecei a estudar para medicina. Interessante. Então, aquele estudo, de fato, né, igual a gente comentou, focado, ele começou só no segundo ano. Só no segundo ano. Foi porque eu acho que eu não ia conseguir fazer isso na pandemia, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada sozinha e estudar. Eu não tinha esses macetes. E eu nunca precisei estudar antes da pandemia, e não num sentido também ainda mais de medicina. Então, eu acho que foi uma mudança que eu tinha que acontecer em épocas normais, assim. A partir do momento que eu decidi que eu quis fazer medicina, eu pensei, cara, eu preciso mudar isso daí, eu preciso buscar uma rotina, eu preciso ir atrás de uma constância, de um foco maior. E foi aí que eu procurei o Pilares, foi aí que eu procurei uma coisa para me botar meus pés no chão, por assim dizer. De pegar e falar, não, Fernanda, tu vai fazer assim, 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 e assim que tu vai conseguir passar em medicina. O conteúdo em si eu não precisava. Eu não entrei no Pilares para buscar conteúdo da escola. Não busquei uma matemática, um português, claro. Foi buscar um professor que segurasse minha mão e falasse, Fernanda, tu vai estudar desse jeito, assim tu vai conseguir foco, assim tu vai conseguir ter mais resistência para o vestibular. Então, foi assim que eu consegui. Tá. E como que você, então, passou a manter esse foco? Como que você passou a render? Então, eu ainda me lembro do primeiro módulo do Pilares, que era para parar de procrastinar. E eu me lembro que eu acho que já tava no início da turma 12, era janeiro, fevereiro. E eu tinha sempre um bloquinho, um caderninho do lado. Eu comecei a ver teus vídeos e eu comecei a prestar atenção realmente no que tinha que ser feito. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi que quando eu estava estudando, eu jogava o meu celular muito longe. Porque tu pedia para jogar o celular longe. Eu pegava literalmente meu celular na mão e jogava em cima do sofá. E eu acho que esse foi um pontapé inicial muito necessário. Porque como eu passei uns bons anos estudando durante a pandemia, foi uma coisa que tu se desacostuma a estudar. E era sempre, claro, vendo aula, mexendo no celular, fazendo qualquer outra coisa do que prestando atenção. Porque realmente lá eu não estava pensando muito em vestibular, era uma realidade totalmente diferente. Então eu acho que com esse método de parar de procrastinar e conseguir realmente o foco, de botar a tua cabeça para estudar, foi que as coisas foram se endireitando, sabe? E eu me lembro também de fazer uma coisa gradual, que era começar a estudar aos poucos e aumentando a carga horária, o que me ajudou muito também, porque eu sou uma pessoa que procrastino muito, e eu também não via o meu estudo como uma coisa essencial e como uma coisa que ia me alavancar. Então, eu acho que contigo falando de que tinha que tirar
tudo da questão e usar os estudos realmente como se fosse uma preparação pro vestibular, foi que mudou, girou uma chavezinha na minha cabeça e o foco veio também um pouco pelo método, mas também porque eu coloquei a minha cabeça falando, não, agora a gente vai sentar aqui 1 horinha e meia, vai deixar tudo de lado e só vai estudar para o vestibular, que é a melhor coisa que tu mais quer fazer nesse ano, né? Legal, legal. E aí, como que a tua rotina mudou? Tu lembra? Como era a rotina da Fernanda no segundo ano do ensino médio e como passou a ser a rotina dela no terceiro ano do ensino médio? Relata pra nós essa Então, diferença. Antes do Pilares, no segundo ano, era uma coisa bem jogada, porque eu nunca tive dificuldade na escola. Era uma coisa assim que eu não precisava quase nem estudar. Então, o que acontecia? Eu ia para aula, acordava de manhã, ia para aula, voltava para casa, eu fazia esporte, eu fazia alguma atividade extracurricular, línguas, e eu só ia estudar quando tinha uma prova ou quando realmente a água batia na bunda, por assim dizer. Mas eu estava me dedicando mais no segundo ano do ensino médio, claro, para medicina. Então, era um pouco maior o esforço que eu botava, mas nem se compara a alguém que queria passar no vestibular. E eu acho que depois do Pilares, foi algumas pequenas coisas da minha rotina que fizeram uma enorme diferença na minha vida. A primeira foi eu perceber o ambiente que eu estava sendo cercada a partir do momento que eu decidi fazer medicina, porque muda muito do ambiente escolar para o ambiente de realmente querer passar em vestibular concorrido, porque pelo menos na minha escola não tinha muita gente que queria passar realmente para a medicina. Então eu acho que foi aumentar mais essa percepção. Então, eu ia para a escola, voltava para casa. Eu lembro que eu descansava, eu voltava para casa meio-dia 20 e eu começava a estudar 1h30, 2 horas. Nisso, eu esticava até umas 4, 5 horas da tarde e tirava a minha cabeça disso também, porque eu não me matava de estudar. Eu acho que isso não rende para mim. Fazia alguma outra coisa e aí, se precisasse, eu estudava para as provas da escola, uma coisa bem depois, umas 7, 8 horas da noite, só para. Porque, como eu disse, não tinha dificuldade. Então, o meu foco era, cara, aproveita a escola, tu tira tudo que tu tem que tirar da escola para a escola, tu chega em casa e estuda muito pro vestibular. Tá, legal. E aí, eu lembro que a tua organização da escola era um cronograma meio estranho, um cronograma meio diferenciado. Como que era o cronograma da sua escola? Como que você manejou aquilo tudo ali? Então, foi difícil, porque a gente tinha aula de manhã, das 7h20 a meio-dia e 20, só que segunda e quarta-feira a gente tinha aula de tarde, que começava às 1h20 e terminava às 10 para 5. Então, meio que eu considerava segunda e quarta dias quase perdidos, porque eu estava exausta da escola. Não tinha como eu chegar em casa e render realmente 2 horas de estudo. Então, nesses dias, eu tentava concentrar toda a matéria que eu tinha em coisas pontuais ou conteúdos que eu já estava estudando, fazer alguns exercícios ou até só fazer pedágio ou fazer alguns resumos, coisinha básica, só para eu não falar, não, hoje eu tenho que fazer alguma coisinha, mesmo estando Tá. muito cansado. E aí, nos outros dias, como que você organizava ali o que tu ia estudar, como que era essa organização? Porque muita gente, para te contextualizar, né? Como eu vou conciliar a escola com o vestibular? Como eu vou conciliar o meu terceirão com o vestibular? Então, como que tu fazia essa questão do que você estudava ali? Então, eu acho que foi muito de manejar conteúdo no começo, de saber, nessa matéria eu tenho mais facilidade e nessa matéria eu tenho mais dificuldade. Eu parti daí e fiz um cronograma ao redor disso, porque eu desconsiderei matérias como história, português, geografia e
Eu acho que, se não me engano, era isso. Eu desconsiderei um pouco as humanas, que eram coisas que eu tinha mais facilidade. Acho que eu pensei, ver algum videozinho na internet ou pegar algum resumo da matéria, uma coisa assim, eu já me lembro de tudo. Então, E não pela teve... própria aula também, né? Da escola. Exato, Porque eu exato. imagino que você prestasse atenção na aula. Eu acho que a galera Sim, deixa de lado isso, mas eu imagino que na escola, eu quero que você fale mais depois pra gente, mas na escola você tava ali e tu prestava atenção no que o professor tava falando. sim. Porque o nosso terceirão era resumo, era revisão, perdão. Revisional. Isso. E então eu acho que eu tirei mais as matérias que eu tinha mais facilidade e que não contam tanto para o vestibulares de medicina, claro que todas as matérias contam, eu tirei disso para deixar um pouco de lado pela escola também e pelos simulados e pelas provas que eu fazia. E eu via que realmente eu não precisava de tanto isso, porque era uma ou duas questões de história e geografia que eu errava e que não ia fazer muita diferença no momento, porque estudar uma matéria que tu já sabe, na minha opinião, é jogar um pouco do teu tempo fora. E como eu disse, eu tinha que, né, manejar tudo isso e organizar. Então eu deixei mais para a parte das exatas, que eram biologia, química, matemática e física. A biologia eu tinha muita facilidade, é a matéria até hoje que eu tenho mais facilidade na escola. Então isso eu deixava para pegar os pontos é, mais Aprofundado. difíceis. Os pontos mais chatos, aquelas coisas que tu aprende na escola e tu não guarda na tua cabeça, como o reino plantae, ou como todas as características do reino dos animais e dos filhos, é uma coisa assim, muito chata. E então eu deixava mais para matemática, física e química. Química eu também era boa, só que era um negócio que entrava na minha cabeça, só que logo saía. Então a química eu realmente estudei para ter resistência de guardar esses conhecimentos. Eu não sei se é uma coisa que dá para explicar assim. E matemática e física Mas realmente. eu peguei, eu peguei. Eu me lembro que eu dividia também em matérias lineares e matérias que eu dizia que eram estranhas. Era, na minha cabeça, biologia, química e matemática foi ensinado de um ponto como se fosse um mapa mental, assim, com vários puxadinhos. E eu me lembro que história e geografia eram matérias lineares que a gente aprendia, como tu disse. A história realmente é uma linha do tempo. E geografia também era se complementando. Só que eu não tive esse em matemática, por exemplo. E daí era mais difícil eu conseguir encaixar conteúdos na minha cabeça. Então era mais complicado de eu absorver tudo, sabe? Aham, aham, mas você tá certíssima. Quando você pega física, por exemplo, caraca, ondulatória, uma pessoa pode dominar muito ondulatória, mas ela pode ser péssima em cinemática. Porque ondulatória e cinemática tem quase relação. Quando você pega forças e você pega lentes, são conteúdos completamente distantes, né? Então não tem relação. E até, deixando aqui um negócio interessante, o que faz com que uma pessoa consiga ter uma agilidade muito grande em puxar conteúdos da memória, em aprender, é ela sempre buscar conectar. Porque, igual você comentou, uma das dificuldades para a galera é que história é uma linha do tempo. Tudo faz sentido. Só faz sentido Napoleão vir porque teve a Revolução Francesa. Só faz sentido a Revolução Francesa ter acontecido porque teve o Iluminismo. Só faz sentido e assim por diante. Então, quando a pessoa ela meio que forja, ela cria artificialmente relações inexatas, ela consegue evoluir muito mais. Então, por exemplo, uma coisa que a gente falava do dualismo, né? Quando você enxerga dualismo nas coisas. Lente, tem a lente convergente, tem a lente divergente. E aí você enxerga dualismo em muitas coisas, porque em lente tem a lente convergente e a divergente, em espelho tem o côncavo e o convexo. Aí você pega em tubo sonoro, tem o tubo sonoro lá, o fechado. Aí você pega em biologia, tem o xilema e tem o floema. Então, em vários lugares você enxerga isso e você vai conseguindo fazer esses links. Quanto mais links você fizer, digamos, mais o teu cérebro fica rápido, ágil em puxar esses conteúdos. Sim, é perfeitamente isso. E em exatas é muito mais macete do que realmente aprender o conteúdo em si. Porque em física eu
ia só por macete, só por conexõezinhas bestas que eu fazia na minha cabeça, que tem gente que fala, sério que tu lembra a matéria por isso daí? E eu falava, cara, é muito mais fácil tu botar isso na tua cabeça com, sei lá, conectar com alguma coisa do dia a dia, alguma coisa que tu fala, do que realmente tentar, não, porque as leis de Newton vieram de Isaac Newton e não sei quando. Física e matemática tem que aprender na bobeira. Para mim, pelo menos, eu aprendi aprendendo na bobeira. Ó, eu não chamaria de macete, eu falaria segundo D da aprendizagem, D diferente, porque é você fazer uma conexão diferente ali para que o seu cérebro guarde melhor. Sim. Lembra dos 3Ds da aprendizagem? Sim, é isso. E quando eu aprendi dos 3Ds, eu falei, cara, minha vida vai fazer muito mais sentido a partir de agora nos meus estudos. Porque são 3 palavrinhas-chave que as pessoas não pensam nisso, ou se pensam, não pensam com o carinho que deveriam, que, assim, mudam o teu estudo. O Pilares conseguiu consertar, como eu já disse antes, pequenas coisinhas na minha rotina e na maneira que eu estudava, que fez com que eu conseguisse realmente passar no vestibular. Porque eu duvido que sem essas coisas eu teria o desempenho que eu tive durante meu ano de estudos. Porque eu sabia que o terceirão ia ser um ano caótico. Porque eu queria, sim, passar no vestibular, só que eu era uma pessoa também muito social, eu sou uma pessoa muito social que não queria deixar de aproveitar o meu terceirão. E eu acho que isso é muito válido para muita gente que está no terceirão e quer fazer medicina. Então, eu acho que essas conciliações que o Pilares conseguiu me dar foi muitos diferenciais, porque tu vai render, tu rende muito mais, o teu foco é muito maior. Então, qualquer coisa que tu faça e que proponha pelo menos 10% de melhoramento, vale assim como se fosse ouro, porque tu vai juntando 10% aqui, 5% aqui, mais outros 10% ali, daqui a pouco tu tá melhorando teu estudo em 100%, tu tá rendendo o dobro e sendo, assim, a melhor versão de você mesmo. Diz para nós, dá alguns exemplos dessas pequenas mudanças. Eu achei isso aí fantástico. Pequenas mudanças, às vezes, geram resultados astronômicos, quando se trata de medicina. Né? Detalhes que as pessoas deixam passar. Eu acho que, por ser vestibular de medicina, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Todo mundo tá lá querendo passar. Então, esses diferenciais, para mim, foram... Primeiro, a primeira coisa que eu me lembro é jogar no celular para longe. É uma coisa boba, são coisas bobas que tu vai pensar, cara, sério? Mas sim, elas fazem uma diferença muito grande. Eu jogava meu celular para longe, eu me lembro que eu fechava a porta do meu quarto, porque meus pais sempre queriam falar comigo, e eu falava, pai, mãe, não, eu tô aqui estudando, tenho o meu momento. Foi pequenas coisas de cuidar mais da minha alimentação, porque enquanto tu tá estudando, às vezes tu esquece de comer, ou às vezes tu não dá tanta importância. Continuar fazendo exercício físico, porque tu precisa pelo menos de uma válvula de escape no meio de tanto estudo, de tanta imersão, né, nesse ambiente. Foi, como eu disse antes, colocar minha cabeça para fazer isso, foi pegar, assim, nossa, mais 5 minutos, vamos. Foi fazer mais simulados e prestar mais carinho em cada questão, não somente nas que tu acha mais difícil e no conteúdo que tu não tinha muita certeza. Porque o que as pessoas acham, pelo menos do que eu vi, de que quem passa em medicina ou quem quer fazer medicina, na verdade, é que eles deixam de lado as coisas que eles são bons. E essa foi uma coisa que eu tive muito carinho de, como tu dizia, de sugar até a alma das questões, eu fazia com todas. Porque tu vai achar que esse conteúdo é fácil para ti. Mas vai que cai no vestibular uma coisinha que tu não sabe do conteúdo. Então, eu acho que não negligenciar as matérias e também uma coisa que me ajudou muito para ter mais foco e resistência foram os pedágios e os simulados semanalmente. Meu, você foi listando um monte de coisa que a galera só, muitas vezes, sabe que tem que fazer, mas não faz. Assim, ó, você foi listando, por exemplo, quando você vai em simulado, eu tenho certeza que muita gente, quando fala em simulado, quando faz simulado, faz aquele simulado que é tipo assim, vamos pegar o Enem, né? O primeiro dia do Enem. Aí a pessoa
faz as 90 questões, e aí ela fala, mas redação eu faço amanhã. Mas tá bom já. Mas redação... Aí outro dia, ela pega e ela... deixa umas 10 questões lá e fala, não deu tempo, minha mãe tá me chamando, não sei o quê, não sei o quê. E uma coisa que eu notei, e assim, né, pra galera que não é do Pilares até e tá acompanhando entender, isso não é uma coisa que apenas a gente, no Pilares, ensina, né? A gente cobra, tem todo no começo lá a questão dos desafios, então toda aquela cobrança para que a pessoa, o compromisso público faça com que ela cumpra. Mas tem algo que assim, gente, nós podemos ensinar, a gente pode cobrar, mas a Fernanda, você teve um ponto aí, que é uma mudança interna de eu tô vivendo uma fase diferente. Você percebe isso? Por exemplo, tem o livro Hábitos Atômicos lá. Você pode... eu li por causa de ti, Madeira. Tu leu? Li. Eu ia falar que você podia pesquisar um resumo que você vê logo no começo da tua situação. Ele estampa a tua situação. Quando ele fala da questão de mudar primeiro a identidade, né? Mudar, olha, eu agora estou, se eu quero passar a estudar, se eu quero passar como é melhor, se eu quero manter consistência nisso daqui, antes, internamente, eu tenho que me enxergar numa situação diferente. Eu tenho que enxergar que, eu mudei. Eu tenho que enxergar que, não, agora a Fernanda vai, né... O pequeno hábito dela fechar a porta, talvez muita gente fale, nossa, mas é fechar a porta e falar para os pais. Gente, isso é um detalhe. É literalmente a pontinha do iceberg, porque o que realmente importa é essa mudança de concepção de falar, eu agora, a partir de agora, farei diferente. Serei, né? Serei diferente. Então, eu vi muito isso em ti. Quando você fala, parece muito que você, né, na virada, ele falou, olha, terceirão. E vai ser difícil, e o terceirão vai ser muitas vezes caótico, como você comentou, mas eu vou passar esse ano. E eu vou estudar. Eu vou fazer o que vai ter que ser feito aqui, mas esse vai ser o ano que a Fernanda vai mudar, que eu vou me enxergar de forma diferente, que eu vou passar nisso. Teve essa... Teve essa percepção. Eu me lembro que quando eu me inscrevi para o Pilares na turma 12, eu comecei a chorar para minha mãe, falando, será que eu vou passar? Eu acho que eu não vou passar. Eu tô com medo e eu acho que medo de falhar comigo mesmo, falhar com meus pais. Então, foi um mindset, foi uma percepção que eu tive, assim, eu vou me acabar esse ano, eu vou pedir para parar de estudar, eu vou pedir para largar muitas vezes. Eu sei que vai ser difícil, que tem poucas pessoas que vão aguentar o que eu estou fazendo, mas eu tenho certeza que se eu fizer isso, vai ter recompensa. Eu sei que se eu me doar esse ano, a aprovação vem. Porque a aprovação não vem pelos outros, a aprovação vem por você. Você que tem que botar a sua cabeça para isso. Claro que parece fácil dizendo isso, mas eu tive várias crises de ansiedade esse ano. Nossa, foi assim, uma coisa que é uma montanha-russa de emoções. Tem dias que tu vai estar, estudar, não, tô aqui, tô forte, eu vou conseguir. E pode ser que no próximo dia já tu esteja duvidando de si mesma, chorando porque não vai passar, alguma coisa acontece na tua vida pessoal, porque isso é muito válido também, que te deixa muito abalado, um término de relacionamento, ou alguma coisa que acontece com a tua família. Então, eu acho que, mesmo que se tu tiver realmente a pessoa mais sólida do mundo, mais preparada, se tu não se proteger dessas adversidades e dessas coisas que tu não consegue controlar, tu vai se frustrar cada vez mais e tu vai cair nesse poço de decepções que acho que muitos vestibulandos têm, de perceber um dia como se, cara, eu não consegui fazer isso, eu não fui bem na prova da escola. Será que eu vou passar no vestibular? E começar a se duvidar? Eu discordo de você num ponto. Discordo forte de você num ponto. Sabe qual ponto? Você falou o seguinte. Porque a pessoa precisa entender que ela vai passar por uma montanha-russa de emoções, que num dia ela pode estar querendo passar em medicina na USP, em outro dia ela pode estar achando que ela não passa nem em corte e costura
e não sei o quê, e a pessoa precisa ser forte ali, todo mundo, dependente da preparação, todo mundo vai passar por isso. Sim. A força, a preparação, a, digamos, solidificação, não está em não passar por esses momentos. E todo mundo vai passar. Então, se todo mundo vai passar por esses momentos, onde está a força? Onde está, de fato, o diferencial? O diferencial está em passar por esses momentos e voltar. Se todo mundo vai passar por momentos assim, a pessoa que, de fato, vai passar no final do ano é a pessoa que foi lá, voltou. Foi lá e voltou. Foi lá e voltou. E dá para ver que você fez isso. Sim. Isso é fantástico. Eu me lembro que o meu foco era realmente passar na UFPR, que é meio maluquice para quem quer passar em medicina direto terceirão, porque... Mas aconteceu que eu fiz 3 vestibulares esse ano. Eu fiz o UFPR, eu fiz PUC-Paraná e eu fiz a CAF. PUC-Paraná e o UFPR foram em outubro. E a CAF, ela mudou de data, era para ser em novembro, acabou sendo em dezembro. Então, eu acho que teve um limbo na minha vida nas 2 primeiras semanas de novembro. Foi um momento, assim, que a minha cabeça desligou. Desligou. Eu não estudava mais. Eu chegava da escola, já estava passado, não tinha que mais estudar, não tinha mais pós-prova. Eu chegava em casa, ligava a TV e começava a ver filme. Mas eram coisas, assim, que eu não fazia antes. Não eram coisas para procrastinar. Era porque minha cabeça disse, chega. Não, para. Porque eu vi que eu não passei na UFPR, eu acertei 65 na primeira fase, eu não ia passar. E na PUC eu fui bem nas questões de assinalar, mas eu não fui bem na redação, então eu sabia que eu não ia passar. E eu acho que esse momento foi, para mim, o que eu esperava que ia acontecer no momento que eu saí das provas, mas ao mesmo tempo é uma coisa que quando chega o resultado, que tu abre o teu portal do candidato na UFPR e na PUC, que, cara, tu vai, assim, pro fundo do poço mentalmente. Eu tô até arrepiada aqui, porque as pessoas, acho que todo mundo pode te falar o quão ruim é passar, de ver o vestibular que tu quer passar, teu primeira escolha, e tu falhar. Eu acho que é uma sensação, assim, que não tem comparação, sabe? E eu fiquei, assim, 2 semanas como se eu tivesse de luto comigo mesma. E a minha sorte foi que a CAF, ela mudou de data por causa das enchentes que estavam acontecendo aqui em Santa Catarina, que foi, assim, parecia Jogos Vorazes, a última esperança, realmente, que eu olhei e falei, cara, vamos, eu vou fazer essa prova, botar as minhas 2 outras provas nas costas, botar meus resultados nas costas e vou lá fazer. E eu acho que isso me mudou, assim. Eu me lembro, claro que faz pouco tempo, mas eu chegando na FURB para fazer a prova, eu me lembro que estava todo mundo assim, com o olho arregalado, estava um calor muito grande, e eu estava de boa, escutando minha música, estava lá assim, bem tranquila, fazendo já meus exercícios de respiração e colocando na minha cabeça já para absorver a prova que eu ia passar. Eu me lembro que eu sentei na cadeira, comecei a fazer as questões de português e falei, tá, isso aqui é fácil? É fácil assim? Fiz as questões de português. Inglês? Ah, mas isso aqui eu já fiz. Caiu uma igual no outro vestibular, caiu uma igual no simulado que eu tava fazendo. E aí, o ponto-chave da minha confiança na hora da prova foi que eu fui para biologia e eu sabia todas
as questões. Era conteúdos que eu sabia, eram coisas que eu tinha quase certeza que eu ia acertar. Foi um conforto para mim. Mas não porque eu sou boa em biologia, não porque eu tenho facilidade, mas porque eu tive a decência de sentar a minha bunda na cadeira e fazer simulado e estudar a prova. Então, eu acho que essa paciência que eu tive nas últimas 2 semanas foi, assim, um ponto de virar a chave. Foi um detalhezinho de que eu pensava que não ia mais passar, que eu já estava pensando, tá, eu vou ter que fazer minha rematrícula no cursinho que eu estou fazendo, de que eu peguei aquela prova como se fosse um simulado. Eu peguei como se fosse um treino. Para minha cabeça, aquilo lá parecia um treino. Não de tão fácil, mas de coisas que eu já tinha visto, sabe? E eu acho que esse foi foi um assim na minha cabeça, porque eu estava preparada para fazer a prova. Porque não é diferente do que tu faz em simulado, não é diferente do que cai nos outros anos. É uma receita de bolo, que eu tava com todos os ingredientes e isso foi misturar. Desde que você faça simulado como manda os ditos do Pilares e faça o TVA dele depois. Sim. Que massa, que massa. Você teve a confiança inabalável que a gente sempre tanto fala no dia da prova. Sim. A confiança inabalável. E tu vê como esse retorno rápido é o que a gente estava falando. Então, sei lá, às vezes tem gente escutando e, né, passou por reprovações, passou por resultados que não esperava, passou... e a pessoa precisa entender que todo mundo passa. Todo mundo passa por isso. Só que esse retorno rápido, quanto mais rápido você voltar, melhor vai ser. Quanto mais rápido você voltar, mais à frente você estará. Isso é o que importa. Isso é o que importa. E veja novamente, né, toda a questão de, se você não tivesse tido foco para fazer o simulado como manda a cartilha, se você não tivesse tido esse foco para fazer o TVA dos simulados, para de fato pegar aquela prova depois, porque até tem isso, né? Muita gente pega, faz o simulado e bate aquele, vou ver aqui as que eu acertei, vou ver as que eu errei, ver a resolução ali e acha que tá feito. Eu imagino que você fazia toda a questão que a gente fala de sugar até a alma e tudo mais, e você de fato aprendia com aquilo. Então, fantástico, fantástico mesmo. Quando você estava fazendo a prova, pense o seguinte, né? Uma coisa que a gente fala, às vezes, a confiança, quando a gente fala de estratégia de prova, a ordem que você vai resolver a prova, ela até importa, mas muito mais importante do que isso é essa confiança ali que tu teve. E você fazia isso provavelmente nos simulados. Sim. Eu acho que é uma coisa que eu acho que tu não vai aconselhar muito, mas o que deu muito certo para mim é porque nesse último mês de novembro, mesmo estando bem para baixo, eu ainda pegava para fazer simulados. Às vezes eu resolvia eles de tentar realmente sentar, pegar lá e cronometrar, fazer como se fosse o dia da prova, mas tinha outros que eu fazia, pegava as questões só das provas antigas e pegava questões que caíam mais ou menos, porque eu tinha um livrão de exercícios da CAF. Sim. Eram assim, 1000 exercícios. E, cara, todos os vestibulares são fórmula. Se não muda a banca, aquilo lá é, cara, balela, assim, para quem, né, faz muito tempo e treina bastante. Então, eu comecei a fazer exercício, e eu via que, cara, tô acertando, tô indo bem. E eu acho que foi a confiança em mim mesma que foi mudando naquele novembro. Foi eu percebendo que eu sei isso, eu estudei, tá aqui. Por que eu deixaria isso me abalar, sabe? Se eu tô acertando tudo aqui no simulado, se eu tô acertando os exercícios, o que vai deixar com que eu não acerte na prova, sabe? Eu acho que eu fui com a cabeça de que eu sei, eu tô preparada, e isso aqui vai ser como se eu estivesse brincando de fazer exercício, porque é isso que se faz. Só que uma prova, eu acho que é tão difícil para muitas pessoas porque colocam aquilo num pedestal. E foi esse erro que eu cometi na UFR, foi esse erro que eu cometi na PUC. Porque eu botei essas provas no pedestal. Eu falei, cara,
eu olhei para trás, parecia, assim, um chefão de um videogame, um chefão de um vilão, assim. Meu Deus! Só que na CAF, eu peguei essa prova, botei embaixo do braço e falei, cara, eu sei tudo que tá aqui. Eu acho que isso mudou muito. Eu acho que essa visão, assim, do que é uma prova, do que é um vestibular, ajuda muito as pessoas, sabe? Tem alguém que eu conheço, que ele sempre fala, pega um caderno de prova antiga e leva sempre para onde quer que você vá, tem um caderninho de prova antiga na escola. A gente sempre fala isso, assim, ó, é uma das coisas que mais ajuda a pessoa, isso tanto para a escola quanto para o cursinho, né, não importa, mas na mochila tem que ter um caderninho de prova. É tipo assim, deu um tempo, puxa o caderninho. Tá tempo sobrando, puxa o caderninho. Tá uma aula que não deu endereço, puxa o caderninho. O professor faltou, puxa o caderninho. O professor tá explicando algo de novo, respondendo uma dúvida de um aluno da semana passada, puxa o caderninho. Isso aí é de praxe. É porque, assim, pelo menos na minha cabeça funciona desse jeito, de que como eu tava na escola, 45 minutos rende como se fosse 1h30, quando tu tá fazendo a questão. Rende muito mais. É uma coisa que tu já tá acostumado, a escola ser um negócio que tu vai deixar a tua cabeça, assim, vai focar. Então, eu acho que como já tem esse foco, assim, do ambiente, o ambiente te transforma, como tem lá no livro dos Hábitos Atômicos, era muito melhor para eu fazer esses exercícios e tocar nesses pontinhos enquanto eu estava na escola, do que, às vezes, fazer em casa, quando pode dar um imprevisto e falar, não, filha, a gente vai ter que sair e fazer essas coisas. Perfeito. Uma segurança que tu tá lá. Porque tu sabe que só vai sair da escola se, sei lá, cair um meteoro na cidade ou alguma coisa assim, sabe? É um evento extremamente difícil de acontecer. Então, é uma segurança de que tu vai ter um tempinho para focar, sabe? Menor que seja, eu acho que vale, como eu disse, o dobro do que valeria se estivesse estudando sozinha em casa. E, assim, no final das contas, Fernanda, se você parar para pensar, uma das coisas que você fez, né? Quando a galera, como é que eu vou conciliar a escola com o vestibular? Como é que eu vou... É porque a galera também tem um sentimento de, nossa, eu tenho que passar na escola com 10 em tudo. Eu tenho que, igual tu comentou, né? Ser a melhor... Não! A pessoa precisa entender que ou ela vai ser a aluna nota 10 em tudo, a aluna... ou ela vai passar em medicina. E muitas das vezes até, a pessoa que vai muito bem no colégio, mas tipo assim, que vai excelente no colégio, que se dedica para tudo do colégio, que tira 10 em tudo, essa pessoa, no final das vezes, não passa. Nem sempre essa pessoa vai passar. Então tem pessoas que precisam entender que, o seu foco é passar em medicina. Então, quando você fala, né, que tu ignorou algumas matérias, quando você fala que você tinha lá o teu caderninho que você levava para aula, tu aproveitava os momentos ali. É toda uma administração de tempo, né? Toda uma orquestra da rotina, só que vem antes de uma concepção de, pera, o que eu quero? Eu quero passar em medicina. Isso vale para quem está no terceirão, isso vale para quem está no cursinho, né? A pessoa que no cursinho, digamos, ela faz tudo do cursinho, ela é a pessoa lá que cumpre tudo. Às vezes no final do ano ela passa de ano no próprio cursinho. De tão bem que ela cumpre tudo que o cursinho coloca, ela leva mais um ano de cursinho. Então, é muito interessante ver como você tinha essa maturidade de, pera, tem coisa aqui que eu não preciso necessariamente fazer, tem matéria que eu posso dar uma ignorada. Então, todo essa administração de tempo, de conteúdo, eu acho muito interessante. Você fazia a ideia do espelho crítico? Sim, eu filtrava muito as coisas, sabe? E eu acho que o terceirão para mim, e esse ano foi meio, ano passado, no caso, 2023, foi um se vira nos 30. Porque eu me sentia, às vezes, que eu parecia aqueles palhaços de circo, que tava, sei lá, em cima de uma bola, se equilibrando, fazendo malabarismo, e com, sei lá, jogando fogo da boca, fazendo 50 mil coisas ao mesmo tempo. E claro que vai ser isso quando tu tá estudando para a escola, quando tu tá estudando para o vestibular, e quando tem coisa, não sei o que lá. Se tu tiver um momento, assim, de parar e analisar, não, eu preciso fazer isso agora. Isso agora, isso agora. Eu tenho um tempinho, vou fazer isso. Eu acho que no meio dessa vida caótica,
30 minutos ou 1 hora que tu para e tu consegue ficar em paz consigo mesma e, sei lá, descansar ou botar a tua cabeça para estudar, te dá uma confiança, assim, pelo menos dava uma confiança, assim, para mim, de uma semana que valia por um mês, quase. São coisas de, tipo, fechar a porta, como eu disse antes. Fechava a porta, a minha cabeça já falava, estudar? É isso agora? Ou na escola, puxar o caderno, botar o caderno de prova em cima da mesa. Opa, é agora que a gente vai ter que focar. Então, são hábitos. E foi uma rotina que eu fui construindo ao redor desse tempo caótico que moldou muito a pessoa que eu sou por parte acadêmica, assim. Porque a Fernanda de 2022 não fazia isso. Ela ia com a maré, ela deixava a vida levar. E eu fui construindo barreiras e construindo habilidades e melhorando elas a ponto de me tornar resistente e capaz de estudar e capaz de focar e de fazer qualquer coisa em qualquer situação possível, sabe? Eu só não Fantástico. estudei sem luz porque não caiu a luz em trovoada. Mas qualquer momento que eu tinha, podia ser mais estranho possível, eu às vezes abaixava a cabeça, eu olhava o celular e começava a ver exercício, ou pegava um livro para ler. Eu acho que foi eu não ter pegado o celular para olhar o Instagram, olhar as redes sociais, em alguns momentos, que conta muito, muito, muito. E as pessoas acho que não sabem disso, mas não botam em prática, sabe? Eu saía do meu conforto muitas vezes. E o quanto você, agora antes da gente falar da sua aprovação, o quanto você recomendaria o Pilares para alguém que, por exemplo, quer chegar nesse ponto de ter um estudo focado, de render, de não sofrer com procrastinação, de se tornar muitas vezes, né, um estudante mais sério, um estudante que consegue ter esse, digamos, prazer em olhar para a rotina e falar, cara, eu estou fazendo algo legal aqui, né? Aquela confiança de olhar e falar, eu estou contente com esse meu empenho, com essa minha consistência. Quanto você recomendaria o Pilares para alguém que quer atingir esse ponto? Cara, eu acho que, falando de mim, para mim mesma, eu acho que eu recomendaria Pilares assim, como uma coisa essencial para minha aprovação. Sem ele, eu não teria passado. Então, essencialmente por método eu recomendaria, assim, o melhor método que tem por aí. Assim, Gabriel Madeira no topo. Me ajudou muito, muito mesmo. Foi as viradas de chave e são coisas que tu não percebe. E eu acho que isso é muito legal para todo mundo. Porque a primeira vez que eu olhei, foi uma coisa que eu olhei por cima e falei, será? Parece que é só isso. Não tem mais coisa, não vou... Sabe? Tipo... Não tem aula de matéria? Não tem aula de matéria? Não, como assim não tem apostila? Não tem... E é um diferencial que, cara, muda a vida. Cara, mudou meu ano inteiro. E mudou. Como a turma 12 foi no início do ano, o meu ano inteiro foi construído naquelas videochamadas que a gente fazia, naqueles troféus. Me moldou como vestibulanda de medicina. Eu acho que por método, por aprender a estudar, por ter mais foco, para confiar mais em si mesmo. Se precisa disso, se tu precisa de tudo que não é conteúdo, se precisa de conteúdo também, tem que ir muito pro Pilates. Tem que ir. Fantástico. Meu, você tá radiante, isso é muito legal. Tá ansiosa para as aulas começarem já? Sim. Começa quando? Em março? Não, começa dia 22 de fevereiro. Legal. Já tem mais 2 meses de férias, então. Sim, graças a Deus. E, ó, pra gente encerrar, Fernanda, como foi
um momento. Como foi quando você viu o seu nome, quando você viu a lista não apenas nominal, né, mas o seu desempenho? Como foi a sua família? Eu quero que você me conte tudo que envolve esse momento de, olha, eu passei em Medicina Gerais do Terceirão. Eu acho que começou o momento que eu pisei para fora da prova. Porque eu pisei, como eu disse, eu estava com uma confiança muito boa. Eu pisei para fora, mas não foi sair de lá chorando ou sair de lá me lamentando. Eu saí de lá, eu dei a melhor versão de mim mesma. Eu fiz o meu melhor. Eu sei que eu não poderia mudar nada. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu não mudaria nesse dia da prova. Isso foi dia 2 de dezembro. Eu acho que uma semana depois saiu o resultado, não de nominal, mas saiu o desempenho da prova. Acho que foi uma semana, 10 dias depois, eu não me lembro muito bem. De que eu estava muito nervosa mesmo, porque eu me lembrava das questões que eu tinha feito. E era para eu acertar, eu acho que 40 e poucas, uma coisa assim, 41, algumas coisas. E na redação tu não tem como saber, porque a redação da CAF é uma bomba, assim. Aí eu me lembro que eu tava com uma amiga minha, e eu tava com meus pais em casa. Só que eu tenho pra mim mesma que às vezes a primeira vez eu não quero mostrar pros meus pais, porque, não sei, medo de, sei lá, eles não gostarem. Mas era só o desempenho, não era se eu tinha passado ou não. E eu me lembro que o site da CAF não abria. Eu acho que tinha muita gente querendo abrir, porque era 4 da tarde, que liberava para todo mundo. Eu tentava, já estava xingando, já estava jogando o computador pela janela, e foi. Aí aparece o teu desempenho individual, de tudo, por matéria, e a nota da redação. Eu sabia a nota que eu ia tirar, mas quando eu vi, assim, na tela, foi um prazer, foi tipo, cara, é isso, tipo, sabe? Porque tinha caído, mas não tinha caído a ficha inteira ainda, porque realmente eu não tinha passado. Mas eu vi que eu acertei 50 questões, que eu gabaritei 4 matérias e que eu tinha tirado 7 na redação. Eu acho que isso mudou, assim, o meu ano. De eu olhar e falar que eu gabaritei inglês, gabaritei geografia, gabaritei química e gabaritei biologia. Assim, eu me senti a pessoa mais legal do mundo, a pessoa mais foda do mundo. E a redação eu tirei 7, né? Então, em matemática eu estourei também na CAF, para a CAF eu tirei 5. Eu falei, meu Deus do céu, tô quente aqui, tô queimando, tô muito boa. E daí ia sair dia 18, o resultado realmente. E eu tava num sítio com umas amigas minhas de novo. E saía de novo às 4 da tarde. E de novo o site não tava abrindo. E eu me lembro que eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma outra amiga minha que não tava lá com a gente. E que falou, meu Deus, oficialmente Mad Gata. E eu pensei, meu, ela tá zoando? Como é que ela viu e eu não vi? Eu cliquei na mensagem e era literalmente a lista de nomes que tinham passado na FURB. E tava lá, Fernanda Brandmeier. E eu fiquei... Nossa, eu me lembro... Eu tenho vídeo disso. Eu saí correndo e a gente tava brincando de lona com sabão. Eu saí correndo, eu fui de roupa inteira, me joguei lá. E eu fiquei assim, parada no chão, uns 10 segundos, assim, só absorvendo. Meu Deus, eu consegui, eu passei em medicina. Eu acho que foi, nossa, uma das melhores sensações que eu tive esse ano, assim. De satisfação. Esse ano não, minto, da minha vida, de satisfação comigo mesmo. Eu fiquei, cara, foi incrível, incrível, incrível. Para mim, a primeira coisa, antes de tudo, você ficou mais feliz, não mais feliz, mas você ficou muito, muito feliz ao ver a nota. Isso Sim. é algo que eu, tipo assim, ó, eu batalho muito, eu falo, gente, estudem, mas estudem para que vocês, quando sair a nota, o seu sentimento seja, caralho, eu arrebentei. A lista com o nome de aprovado é para sair, tipo, como a cereja do bolo. Eu quero que você estude tanto que a tua nota, você olha para ela e fale, capaz,
Eu quero agora saber se eu passei entre os 10, entre os 5 primeiros. Eu quero saber. Eu quero que você estude, se mais estudar. É para você pegar a tua nota e falar. Agora eu só preciso saber em qual colocação. Isso é muito massa. Sim, eu também eu tava com o pé atrás, né? Porque vai que não dava. Mas aí eu falava minha nota para todo mundo, a gente que tava fazendo a CAF também, eles falavam, passou, né? Eu ficava, não, calma lá. Todo mundo fala, passou. Eu. Mas realmente, quando veio o resultado, que foi a cereja do bolo, que sim, eu passei. E assim, o mundo apagou naqueles 10 segundos que eu tava jogada em cima daquela lona. Que fantástico. Que fantástico. E os seus pais, como foi a reação deles? Eles não estavam comigo. Eu acho que foi até melhor eles não estarem comigo. Porque, de novo, eu procuro muita aprovação dos meus pais. Mas eles chegaram depois, à noite, para me buscar. Eu me lembro que eles estavam com, tipo, aquelas varinhas de soltar fogo de artifício. Eles chegaram lá, estacionaram o carro e começaram a soltar os fogos de artifício. Foi muito fofinho. Eu corri, dei um abraço neles. Cara, os dois estavam muito, muito orgulhosos de mim. E eu acho que foi uma sensação muito gratificante. E eles ficaram assim, nossa, minha mãe chorou, eu liguei para ela estava no shopping, ela estava dentro de uma loja, ela começou a berrar, começou a chorar, que a mulher teve que mandar ela lá para fora, no corredor do shopping. Ela começou a chorar muito. E o meu pai, eu mandei mensagem para ele, nossa, ficou muito, muito feliz. E aí eles me receberam com flores, foi um momento muito especial, assim. Foi fantástico. Bom, Fernanda, isso tudo foi a consolidação, né? O símbolo, mas de todo um esforço que teve ao longo do ano. Eu sempre falo que quanto mais né, emoção existe ali no momento do resultado, quanto mais, sabe, alívio existe no momento do resultado, foi por conta de todo um esforço, de uma emoção empregada na preparação, que é o resultado final. Então, saiba que isso tudo, esses 10 segundos em que o mundo parou para você, toda essa emoção, tudo isso só pode ter sido possível porque durante muito tempo, durante vários meses do ano, você se dedicou em um nível absurdo, tá? Então, parabéns por isso. Parabéns demais. Eu te desejo muito sucesso. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Encare essa aprovação como o primeiro de muito sucesso que vai vir ainda em toda essa jornada, né? A aprovação é apenas o primeiro deles. Não deixe, ainda mais que aqui pertinho a FURB fica em Blumenau, de me chamar, de nos convidar para a formatura. A gente vai na formatura, a gente vai na cerimônia do meio médio, que for, vamos em tudo o negócio que tiver aí. Parabéns mais uma vez por isso, muito sucesso para ti. Obrigado por essa participação aqui. Eu tenho certeza que este episódio foi rico, não apenas para alguém que está no terceirão, para quem está no terceirão nem se fala. A pessoa conseguir enxergar ali um exemplo claro de que dá para passar, entender, né, erros e acertos, mas até para pessoas que muitas vezes estão no cursinho, estão indo para mais um ano e talvez nunca pegaram, encararam e falaram, cara, esse ano tem que ser diferente, pô, eu vou passar de fato a pegar meu celular e jogar longe, a fechar a porta e falar, tô estudando, a tá no cursinho, enfim, e pegar um caderno e falar, cara, eu vou parar de perder tempo nisso aqui, eu vou encarar com mais seriedade o meu tempo. Então, fantástico. Fantástico mesmo. Obrigado. Parabéns por toda essa garra, toda essa dedicação. Obrigada. Tem que agradecer a você, né, Madeira? Pelo amor de Deus. Tem que levantar um pouco teu ego também, né? É incrível o trabalho que tu faz com todo mundo, assim. Eu acho que o teu carinho com cada pessoa que faz o Pilares é incrível, assim. Eu acho que realmente, se tu ficar doente, vai ter meio mundo já disposto a te ajudar. Já tá formando metade dos médicos do Brasil, cara. Ó, você sabe que aí na FURB você vai encontrar uma galera que tá aí. Você vai encontrar umas 2, 3 turmas para frente com alunos do Pilares também. Não apenas isso é bom para mim, que vou ter médico pelo resto da vida, mas vocês também. Agora que precisar de resumo de semestre, essas coisas, vocês entram em contato com os alunos do Pilares que estão na frente, tá tudo feito, negócio. Pilariano FURB.
Galera dominando a FURB. Muito bom. Então, Fernanda, muito sucesso para ti. Obrigado, viu? Obrigada, Madeira. Tchau, tchau. Tchau, beijo.